Sejam bem-vindos ao 5º aniversário da Casa da Arquitetura e à cerimónia de assinatura dos contratos de doação do acervo do arquiteto José Gigante e do espólio fotográfico do arquiteto Jorge Gigante. Abre a sessão o diretor executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio. Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos, Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Gaia, Zé Gigante, família, caros amigos, eu normalmente costumo iniciar uma sessão desta dizendo hoje é mais um dia feliz na Casa da Arquitetura. E é com todo o prazer que hoje, num dia como este, nos juntamos um conjunto de amigos, amigos naturalmente do Zé Gigante, que vêm aqui hoje dar um abraço no momento que nós sabemos que é importante na sua carreira. E é um dia feliz, naturalmente, pelo acervo de José Gigante e pela doação também do espólio fotográfico do pai, de Jorge Gigante, cujos trabalhos já tinham sido doados no âmbito da parceria Mélio Gigante, que foi muito frutuosa a nível do projeto de arquitetura e que agora somamos o acervo fotográfico de mais de 4.000 imagens do Jorge Gigante. E agradeço naturalmente a toda a família estas doações que hoje aqui se fazem e quero naturalmente expressar neste momento de 5º aniversário da Casa da Arquitetura. Está aqui um conjunto de colegas da direção, Joaquim Mendes Pinto, o Carlos Guimarães, a Cláudia, que julgo que já me pareceu vê-la aí também. Tivemos esta semana cheia de festividades, em que no outro fim de semana tivemos a doação do acervo de Manuel Correia Fernandes, também um amigo da casa, da Fernanda Seixas, e portanto é dizer que este 5º aniversário se reveste naturalmente de um sentimento de especial gratidão, porque a Casa da Arquitetura recebe estes acervos com um importante sentido de missão. A Casa da Arquitetura quer, naturalmente, poder trabalhar estes acervos. São trabalhos que, pela sua riqueza documental, carece de um tempo grande para se catalogar, se tratar, se inventariar, para que se possa fazer 3 coisas. O primeiro, naturalmente, é disponibilizar a todos os que queiram estudar esta arquitetura, estes projetos. Muitos deles também, como sabem, tenho vindo a dizer isto, são apenas projetos porque nunca chegaram a ser arquitetura, porque nunca foram construídos. Cerca de 70% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído e, portanto, há uma importância acrescida na conservação deste material que, se não for preservado, se perde a quase totalidade da vida dos arquitetos. E, nessa perspectiva, a primeira missão da Casa é cuidar, tratar, preservar este material, mantendo 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano, bem conservados para que se mantenham fisicamente durante muitos anos. Mas isto é um investimento, naturalmente, da Casa da Arquitetura e é um investimento no plano de um inequívoco sentido público. Ou seja, de nada serve à sociedade nós conservarmos este material se não tivermos a necessidade de o partilhar com aqueles que o queiram estudar. E nessa perspectiva, o Arquivo da Casa permite que as pessoas venham visitar, consultar fisicamente os documentos, mas dar uma amplitude ainda maior, colocando no edifício digital, para que estes acervos sejam consultados
a partir de qualquer parte do mundo. Nós temos tido, naturalmente também pelos acervos que recebemos do outro lado do Atlântico, um conjunto de investigadores, de estudantes, de arquitetos que vêm do Brasil, que vêm muitas vezes estudar o património documental que está aqui arquivado na Casa da Arquitetura e que, simultaneamente, vão descobrindo os arquitetos portugueses nestes acervos, estabelecem comparações e tendem a fazer uma coisa que no Brasil se chama umas bolsas sanduíche, que é começarem uma bolsa no Brasil e terminarem uma bolsa cá e muitas vezes começarem a relacionar, como foi o caso de um jovem arquiteto que este fim de semana veio falar comigo, querendo perceber esta ligação entre os arquitetos portugueses e os arquitetos brasileiros, as relações que pode haver entre trabalhos de um e o trabalho do outro lado do Atlântico. E, portanto, o segundo aspecto desta disponibilidade pública do material, neste digital, é incentivar para um terceiro passo, que é a promoção da investigação da arquitetura. E esta promoção faz-se aos mais diversos níveis. Em primeiro, uma parceria com o Estado que foi feita há 2 anos atrás e que estamos agora a preparar para que seja lançada com o FCT uma linha de apoio aos investigadores, aos doutoramentos e pós-doutoramentos que queiram vir à Casa da Arquitetura estudar estes acervos. E, portanto, são cerca de 200 anos de financiamento para estudos, ou seja, durante 5 anos, 10 bolseiros por ano ganharão estas bolsas, e estas bolsas têm 4 anos de duração, pagas, financiadas pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, para que estas relações entre os arquitetos, a relação e a importância dessas arquiteturas ganhem uma expressão da criação de novos conteúdos. A outra linha desta promoção é a Casa da Arquitetura tem vindo a atuar como promotora da divulgação pública desses mesmos doutoramentos, desses mesmos estudos. Ou seja, tem uma política editorial que apoia quem quiser publicar esses estudos que foram feitos ou que virão a ser feitos sobre os arquitetos que aqui estão arquivados. E uma última componente que para nós é fundamental, que é levar esta arquitetura e estes estudos e estas investigações bem para além do limite da profissão. Ou seja, levar a arquitetura até quem não é arquiteto. No fundo, é a sociedade em geral. Somos todos nós consumidores da arquitetura. E esta ideia da criação coletiva, de uma ideia da importância da arquitetura para todos nós, é aquilo que motiva, é o foco do trabalho da Casa da Arquitetura. E para isso é fundamental a realização de exposições, de conferências, de seminários, de edições, que consigam, de uma forma descodificada, conseguir passar à sociedade o conhecimento sobre essa arquitetura. Portanto, são vários passos que nós realizamos num amplo trabalho que só foi possível fazer a partir do momento que nos sediamos aqui nestas instalações que a Câmara Municipal de Matosinhos doou à Casa da Arquitetura, que outros municípios se associaram à Casa da Arquitetura, inclusivamente o Estado Central, não foi só o Estado local, mas o Estado Central, que escolheu a Casa da Arquitetura como parceiro para a divulgação da arquitetura. Portanto, receber estes acervos é para a Casa da Arquitetura uma enorme responsabilidade, com a qual nós nos debatemos a cada dia, com uma equipa motivada, que trabalha em estreita ligação com os autores e com as famílias dos autores, para que possamos catalogar e tornar público tão breve quanto possível este material. Hoje temos um espólio fotográfico e um acervo que acrescentam a este aniversário esta ainda maior responsabilidade. Eu olho um pouco para vocês e consigo ler, ainda à distância, o porquê da vossa vinda cá. E, normalmente, esta vinda cá tem a ver pelo gosto que têm, pela amizade que têm aos doadores, neste caso, à família do Jorge Gigante e, pessoalmente, ao José Gigante, que doa, assim, o seu trabalho
de uma qualidade imensa no panorama, de uma grande importância no panorama nacional e até internacional, quando é estudado lá fora e já vieram pessoas perguntar se já estavam disponíveis, quando nós explicamos que agora ia ser dado e agora ia começar a ser esse trabalho feito. E há também aqui uma componente pessoal muito importante. Dizia a nossa equipa da casa que isso. Obrigado, Pedro. Não está? Obrigado. Sim? Pronto. Que esta dimensão comentar com a nossa equipa de comunicação da casa e que nos fez chegar um sentimento estes vários. Conseguem ouvir, não? Sim? Sim? Sim, ok. Não. Que, no fundo, estes vários posts nas redes sociais de divulgação deste momento importante para a casa, o carinho que foi expresso por quem foi comentar estes posts, que revelam naturalmente de várias gerações o enorme carinho pelo arquiteto, pelo professor, pela pessoa de José Gigante. E este carinho nós podemos comprovar na relação que ele tem com todas as pessoas que se relacionam, com a relação que já criou a casa, com o arquivo da casa em tão pouco tempo, que é, obviamente, do caráter e da pessoa de José Gigante. Ele é conhecido não só por arquiteto agora, até por poeta. Eu tive o prazer de receber ontem das mãos do autor José Gigas, não é? O poeta popular, um livro que irei ter o prazer de ler nos próximos tempos. E, portanto, mostra-se aqui uma outra faceta da pessoa de José Gigante, que a todos nos junta amizade. Sim? Tá? Que aqui nos juntam a todos para poder, neste momento que nós sabemos que é importante pessoalmente para o José Gigante e de uma enorme importância para a arquitetura portuguesa e para a Casa da Arquitetura, poder trabalhar estes documentos e disponibilizá-los a todos. Isto é o resultado de vários dias de atividade. É o cansaço também do material. Bom, e para eu não me alongar muito, queria apenas agradecer, naturalmente, a toda a família e ao Nuno Valentim, também, que irá fazer aqui um elogio que não é fácil. Por um lado é fácil de fazer, por outro lado não é fácil de fazer, eu sei que não é fácil. Ao José Gigante, à pessoa do José Gigante, e agradecer à família e muito pessoalmente ao José Gigante, transmitindo também um carinho muito especial que eu tenho pela pessoa dele, pela família, e o enorme reconhecimento pelo legado que deixa a arquitetura portuguesa. Muito obrigado a todos. Peço a vossa atenção para o pequeno filme que vamos exibir sobre o arquiteto José Gigante.
Estamos no Teatro do Bolhão e o Teatro do Bolhão é um corpo de ampliação do Palácio do Conde do Bolhão, na Rua Formosa, no Porto, projeto do José Gigante, do João Gomes e do Fernando. E estamos aqui a propósito da doação do acervo do José Gigante à Casa da Arquitetura. Também regressar aqui é muito especial porque eu dou por mim hoje muitas vezes a pensar como é que o José Gigante teria resolvido este problema se estivesse aqui. E eu acho que isso é um património que carregamos connosco muito especial, não é? O património dos mestres. Estamos na caixa de escadas central do Palácio do Conde do Bolhão, que é uma peça absolutamente extraordinária. O restauro é integral, digamos assim. Qualquer sítio onde se olhe é de facto extraordinário, não é? E é muito interessante ter esta possibilidade de ter, ora, tempos próximos da sua origem, não é? Do seu estado pré-existente, seja tempos contemporâneos, que é a questão do pátio, mas são também os espaços que o José Gigante construiu. Esta sala é muito bonita, é muito interessante e acho que é muito interessante também a estratégia utilizada. Ora, o contraste infraestrutural por oposição, mas também o nível de analogia, digamos assim, através, por exemplo, da forma como é introduzida a iluminação na sala. E, claro, o mimetismo, o restauro, a conservação das paredes e todos os elementos decorativos que aqui estão. Em jeito de síntese também mostra estes três grandes princípios. Um primeiro princípio que é de um amor à realidade muito grande por parte do José Gigante. Um segundo momento que mostra as próprias ferramentas que ele utilizou em contexto patrimonial. E por fim, também acho que é muito interessante perceber que o tempo que demorou a construir este edifício foi incorporado na lógica de projeto. Só isso é que permitiu que esta obra existisse. O arquiteto Nuno Valentim fará agora uma pequena intervenção sobre o arquiteto José Gigante. Eu não sou muito mais alto que o Nuno, portanto... Desculpa. Muito obrigado, Zé. Convite à Casa da Arquitetura. Um abraço muito especial à Guida, à família, ao André, à Filomena, ao Luís, aos amigos, eu sei que são muitos, aos meus colegas que também passaram pelo ateliê do José Gigante, e não me imaginava nesta circunstância, com tanta gente próxima, amiga e ilustre. Por isso, bom, só umas notas breves de enquadramento que se impõem para situar as palavras que vou dizer sobre o percurso do José Gigante, que a maior parte imagino que conheçam, mas talvez valha a pena relembrar que nasceu em 52 e que fez o curso na ESBAP entre 69 e 75, anos animados, imagino. 74, 76 integra a Brigada SAL da Zona da Sé, curiosamente a única brigada sem um arquiteto responsável, e da qual fazia parte o Carlos Guimarães, o Carlos Prata, o Henrique Carvalho e a Manuela Antunes.
e a partir dessa data começa a trabalhar regularmente no famoso ateliê de Dom Hugo, do pai Jorge Gigante, Francisco Melo, e é nesse período que constrói as suas primeiras obras, que nós também reconhecemos das suas aulas, que partilhava também frequentemente connosco. Lamego, do edifício de habitação coletiva, Braga, Banco Borges e Irmão, as Três Centrais. E pelo caminho consegue terminar o curso em 81 e começa imediatamente a dar aulas. E, portanto, há 41 anos que o Zé Gigante dá aulas. Faculdade de Arquitetura, Departamento de Arquitetura de Coimbra, lusófona agora. Tem um período dentro do ateliê de Dom Hugo muito interessante de coautoria com o João Álvaro Rocha, em que fazem 3 obras também paradigmáticas no panorama da arquitetura contemporânea portuguesa, que são Gondifelos, o Edifício de Habitação Coletiva, o Instituto de Comunicações de Portugal e o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. Sempre com a presença também próxima do Francisco Portugal. E com a morte do arquiteto Jorge Gigante, em 94, e a saída da Rua Dom Hugo, inicia-se, digamos assim, um percurso em ateliê próprio, na Rua da Graciosa e agora, mais recentemente, na Rua Dr. António Barroso. Eu fiz com o Fernando, que deve estar aqui algures também, o Fernando e o Zé fizemos as mudanças da Rua Dom Hugo para a Rua da Graciosa. Juntou-se logo a seguir o João, o Vítor, o João Gomes, o Vítor, a Helena. Importa dizer que o Fernando já estava no ateliê de Dom Hugo desde os anos 70 enquanto desenhador técnico. E entretanto o Fernando era de facto o outro dos nossos mestres dentro do ateliê, a par do Zé. E o ateliê está em atividade, em forte atividade, com uma nova geração também de novos colaboradores, seja alguns que vieram também de Coimbra, recordo o Zé Almeida e outros, mas também agora o regresso da Ana Costa, do Sérgio, bom, e dando resposta não só a trabalhos que vinham de trás, Palácio do Conde do Bolhão, metro, as 14 estações de metro da linha do Norte, as 3 escolas secundárias, mas também este novo hotel que se pode ver na Escarpa de Gaia, muito interessante, o hotel da Ponte de Ferro. Bom, os prémios são extensos e muitos, acho que não faz muito sentido estarmos aqui a enumerar, as exposições e as publicações também, se bem que recomendo a leitura das 2 biografias que existem sobre o Zé Gigante, e em 2019 recebeu a medalha de ouro da cidade atribuída pela Câmara Municipal do Porto. Por si só, este percurso, o trabalho realizado, a qualidade das suas práticas de projeto e pedagógicas já seriam razão mais que suficientes para nos congratularmos, claro, mas saudar a Casa da Arquitetura e o Zé Gigante e agradecer-lhes esta oportunidade de analisar, interpretar e ligar as práticas da arquitetura do Gigante aos processos de afirmação da qualidade da arquitetura portuguesa e do Porto no panorama nacional e internacional. Mas esta possibilidade de estudar a obra do Gigante torna-se muito mais interessante quando a lemos e a cruzamos com os seus heterónimos, ou as suas personas, o Inspetor Gigas, o transformista carnavalesco, o ator e palhaço de rua, o profícuo comunicador nas redes sociais e não só, o amigo de todos,
o professor sempre disponível, o poeta popular. Por isso, não tenho dúvidas que o estudo da obra do Zé Gigante e da teia de relações arquitetónicas e humanas, proporcionadas também por esta realidade poliédrica e suas várias facetas, vai seguramente ajudar-nos a iniciar uma resposta à oportuna questão que o Luís Ferreira Alves colocava no prefácio de uma das biografias do Zé. A questão do Luís Ferreira Alves era: em que medida terá a arquitetura a ver com a atitude vital, com a forma de estar, sobretudo de ser, de quem a faz? Eu repito, em que medida terá a arquitetura a ver com a atitude vital, com a forma de estar, sobretudo de ser, de quem a faz? Conheci o Zé Gigante no verão de 91, há 31 anos. Estava no final do segundo ano da faculdade e tinha sido aluno de João Álvaro Rocha, que me convidou a fazer a maqueta do concurso da Biblioteca de Santo Tirso. Recordo que o Zé Gigante interrompeu as férias para ajudar o João e o Francisco Portugal e impressionou-me vê-lo a desenhar, a passar a tinta, como qualquer outro colaborador, no fundo, a ajudar. Este primeiro encontro foi no inesquecível ateliê da Rua Dom Hugo, na Escarpa da Sé, com enormes janelas de guilhotina a enquadrar a ponte e a Serra do Pilar. Recordo-me dos interiores da Rua Dom Hugo, as portas sempre abertas, circulava-se abertamente, e cruzei-me e conheci o arquiteto Jorge Gigante nessa altura. Pai do Zé, figura querida e mítica da Escola do Porto. Foi nesse verão que na Rua Dom Hugo também ouvi falar pela primeira vez de Jorge Luís Borges, Italo Calvino, Donald Judd, Scarpa, Rossi, dos nórdicos, das viagens. Foi igualmente a primeira vez que, discutindo hipóteses de ir para fora, em Erasmus, me falaram da Escola de Arquitetura de Veneza, que viria eu, pessoalmente, depois a frequentar em 92, 93. No terceiro ano, tive o privilégio de ter o Zé como professor de Projeto e Construção na Faculdade de Arquitetura. Desculpem este parênteses pessoal, mas ele é importante porque quando tive que decidir o que fazer no final do curso, pareceu-me claro na altura que só valeria a pena ficar no Porto se fosse no ateliê da Rua Dom Hugo. Senti que seria um lugar onde haveria vida para além da arquitetura. Falei com ambos e estive a colaborar com o Zé Gigante quase 10 anos, entre 95 e 2004. A passagem pelo ateliê do Zé Gigante marcou-me muito, não só pela arquitetura, mas sobretudo pela forma de estar. Quando tenho de tomar decisões difíceis, nos projetos e mesmo nas relações, pergunto-me muitas vezes como é que o Zé Gigante decidiria ou pensaria. Os mestres que nos marcam deixam-nos este legado e dão-nos pistas de discernimento face às circunstâncias. A partilha da autoria, a corresponsabilidade, foi também algo que retirei da cultura do ateliê do Zé Gigante. O processo de decisão em conjunto, em diálogo, a partilha das boas notícias e das preocupações, tenho a certeza que transporto comigo do Zé a necessidade de partilha, de ligação e de participação, mas também de lealdade nas relações humanas e arquitetónicas. Metodologicamente, transporto igualmente uma cultura de fazer projeto que, tal como a prática do Gigante, não recusa qualquer dado da realidade sobre a qual tem que operar. Este amor pela realidade, pelo caso a caso, pela circunstância e pelas pessoas envolvidas, produzem a resposta arquitetónica inevitavelmente singular, adaptativa, circunstanciada. A este propósito, vale a pena citar o próprio Zé Gigante.
Projetar significa construir a identidade de algo que, embora desde o início difusamente pressentido, nos obrigamos a descobrir de modo paciente e obstinado. Confirmo. É assim o Zé Gigante a projetar, paciente e obstinado. Obrigado a descobrir a forma e a construção a partir da nossa intuição, pelo empenho e pelo rigor, pela ponderação entre os valores de uso, humanos, e os valores da própria construção arquitetónica. Acredito que estes valores estiveram sempre presentes nas diversas fases ou formas que a prática e o ateliê do Zé foi tomando ao longo do tempo e que, na verdade, constituem um contínuo, ou seja, conjunto coerente formado por uma sequência de elementos que diferem entre si de forma ligeira e gradual. Do ateliê de Dom Hugo ao Sal, dos trabalhos com o João Rocha ao seu próprio ateliê, na Rua da Graciosa e agora na Rua Dom António Barroso. Refiro-me, por exemplo, ao cuidado na leitura do lugar e do diagnóstico, à atenção ao cliente, suas necessidades e o seu acompanhamento paciente, à coerência entre as diferentes escalas, da cidade ao pormenor construtivo. Tudo merece o mesmo rigor e tempo. Recordo-me que um ponto incoerente num detalhe construtivo poderia colocar em causa toda a estratégia de pormenorização de um projeto. É esta obstinação que nos faz entrar noutra dimensão, como acontece no pequeno teatro de marionetas de Belmonte, ou no Palácio do Conde do Bolhão, ou no pequeno moinho de Vilar de Mouros. Cita a este propósito o Vítor Mestre. A obra do Zé Gigante partilha o saber ancestral de grande experiência do homem construtor de casas com a incessante procura da espiritualidade de uma determinada dimensão espacial. Este belíssimo texto do Vítor chama-se Entre Giacometti e Sakamoto, da recolha da memória à sua reinvenção. E está na introdução de outra das suas biografias. Os heterónimos do Zé Gigante interrompiam, sem aviso prévio, o trabalho de projeto rigoroso e bem construído. O Zé mantinha sempre segredo sobre a personagem que iria encarnar no Carnaval. Recordo-me bem das mais exuberantes e despidas, como a Madonna, a Jessica Rabbit ou a Cicciolina. Mas recordo-me melhor do dia em que invadimos a Faculdade de Arquitetura do Porto, mascarados, liderados pelo Zé vestido de funcionária de limpeza, com mini-saia, claro, interrompendo aulas e reuniões do Conselho Científico para fazer a limpeza da sala. Mas, recentemente, o premiadíssimo Inspetor Gigas veio corporizar o gosto pela investigação e, semanalmente, os resultados da intriga policial faziam parte da curiosidade de todos no ateliê. Mas é seguramente o Zé Gigas, poeta popular, o mais conhecido das suas personas, e a sua extensa obra poética foi recentemente compilada e publicada para gáudio dos seus seguidores e admiradores. Tenho a certeza que muitos dos presentes aqui nesta sala integram e participam estes poemas e assistiram também às reações que a leitura destes textos criava na plateia. Ninguém para a ironia desbragada do nosso poeta popular. O resultado é sempre, no mínimo, uma lágrima no canto do olho. Rir, provocar, dançar até não poder mais no bailarico de São João, festa obrigatória no calendário gigante, viver rodeado das suas paixões e das relações.
Permita-me dizer que, do mesmo modo que todos temos qualquer história com o mercado do bolhão, que guardamos no coração e na memória, quem se cruza com o Zé guarda uma estima e admiração que transcende a arquitetura. É a sua humanidade que prevalece. A vida do Zé Gigante recorda-nos que a arquitetura é, sobretudo, o lugar da relação. Os seus heterónimos partem os limites supostamente rigorosos, normativos e tecnocráticos em que a arquitetura hoje se encontra. O seu ativismo subverte estes limites tradicionais, dominados agora pelo preço e pelo prazo, para nos recordar que há vida para lá do PRR. A qualidade de vida, das relações, das arquiteturas, das paisagens, depende de mais conhecimento, de práticas arquitetónicas e políticas com esta visão panorâmica, integrada, culta e humanista. Termino arriscando muito, a armar-me em poeta, isto porque dei por mim a imaginar a Casa da Arquitetura a tratar do arquivo do Zé e pensei para mim, gostaria muito de ser uma mosca para poder ver a cara da arquivista, a encontrar as fotografias do Zé Gigante transformista. Vamos proceder à assinatura pública do contrato de doação. Chamo José Gigante e Nuno Sampaio.
Boa tarde. Eu não fazia intenções de falar, porque a minha voz, o V, está muito maltratada. E não por cima que há uns dias eu tenho as teclas do piano um bocado fora do sítio. Mas eu tinha que falar. É impressionante, eu olho para cada centímetro quadrado desta sala e vejo caras conhecidas, amigos, família. Em cada centímetro quadrado está um bocado da minha vida. Eu tinha que falar, não vou substituir-me às palavras do Nuno, que foram muito apropriadas e, no fundo, disseram algo sobre mim que vocês já sabiam. Eu vou apenas agradecer, primeiro, à Casa da Arquitetura. É impressionante, há bocado que eu estava com o Nuno, 5 anos, parecia-me uma eternidade. Como é que em 5 anos se consegue pôr esta casa de pé, enchê-la com a alegria de tanta atividade? É entusiasmante, porque nós sabemos que pomos aqui o material que produzimos, ele não vai ficar no cemitério, vai ficar no meio da praça, a dançar, vai ficar a viver, vai ser dado a conhecer. No fundo, estamos aqui a dar uma nova vida àquilo que fizemos. Parabéns à casa. Eu, segundo, quero agradecer à Câmara Municipal pela coragem também de dar enquadrar esta instituição em Matosinhos. Por outro lado, este está a ser superado. No fundo, o meu trabalho surge na sequência do trabalho no ateliê do meu pai e do Francisco Melon. Aliás, os meus trabalhos primeiros são feitos no ateliê deles. E, portanto, tem todo sentido entregar o trabalho aqui, porque vai permitir uma leitura sequencial do trabalho no ateliê do Melo e do meu pai, onde, aliás, outros colegas registram os primeiros trabalhos. Por exemplo, o João Álvaro Rocha, com quem tive o privilégio de fazer 3 projetos conjuntos. Com ele aprendi muito, aliás, como todos os que trabalham comigo. O João também, os primeiros trabalhos foram feitos no ateliê no Melo e no meu pai. Portanto, tem um contínuo de trabalho que se estende por muito tempo. E quero agradecer também aos meus colaboradores, todos, que se vão renovando no meu ateliê. Em especial, queriam dar uma referência ao Fernando, que está aí, porque é um colega que há 50 anos trabalha, primeiro com o meu pai e depois comigo. Entrou aos 15 anos para ter o meu pai como desenhador. Hoje é um arquiteto formado sem ir à faculdade, porque
ele, ao longo de 50 anos, tem mais que um curso de arquitetura. E quer dizer, finalmente, que esta entrega é feita com a atividade aberta. Vamos continuar a produzir coisas e são bem-vindos todos os clientes. Eu preciso de trabalho. O futuro é que conta. O passado só interessa para perspectivar o futuro. Obrigado em casa e obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Desculpem a minha voz de Pavarotti. Vamos agora dar início à cerimónia de assinatura do contrato de doação do espólio fotográfico do arquiteto Jorge Gigante. Tem a palavra o arquiteto André Gigante para uma breve intervenção sobre o arquiteto Jorge Gigante. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradeço a vossa presença neste dia tão importante para a minha família, nas várias dimensões que ela me fez a conhecer ao longo da minha vida, do que é a arte, do que é a arquitetura, do que é a fotografia e, acima de tudo, do que é procurarmos nós próprios nas coisas que vamos fazendo e na dedicação que pomos no nosso dia-a-dia. É difícil para mim ter uma abordagem aqui como o Nuno, que tem um contexto de trabalho muito diferente. A minha relação com o meu avô é uma relação, primeiro, de neto, alguém a quem ele foi tentando passar conhecimento sobre a vida, sobre as suas perspectivas do que é a vida. Recordo o imenso conversador que ele era, sempre, pelo menos comigo. Recordo as idas ao cinema, quando ele já estava mais debilitado, ele levava-me na mesma, contrariando a família e tudo e todos. E, acima de tudo, esta herança que ele me passou, que foi, aos 9 anos, começarem-me a passar a fotografia. E a fotografia é uma coisa que transcende a máquina, transcende o objeto. Estamos a falar de um mecanismo que só tem a essência, a alma, algo intrínseco ao ser humano, se a pessoa que está por trás da máquina se entregar verdadeiramente, se procurar as sibilantes, as nuances, as pequenas coisas que a fotografia pode ter, para além de um bom enquadramento, de uma boa iluminação, de todas essas... Portanto, existe essa dimensão do ser que me cativa muito nas minhas próprias procuras fotográficas, porque eu, neste momento, não gosto de me intitular fotógrafo, gosto de me intitular alguém que experimenta, alguém que vai sempre tentando experimentar as coisas que tem à frente, vai sendo observador, vai tentando perceber as lógicas, os mecanismos e depois sobre eles entregar uma parte, portanto, de mim ao que faço. Eu escrevi um pequeno texto que vou ler, vai ser bastante mais sucinto, mas acho que consegue traduzir um bocadinho de todo este percurso que eu tive como membro desta família, do privilégio que é fazer parte desta família, que me faz sempre pensar se estarei a dar o todo de mim nas coisas que faço, é isto que ela deixa em nós, mas é também essa vontade, essa obstinação que se falou há pouco. Fotografar é domar a luz, como um domador doma os leões, quase balizando o seu lugar,
limitando o seu movimento, o seu espectro. A fotografia tem lugar nesse intervalo. Com luz a mais, não existe fotografia. Com a ausência da mesma, também não. Esse intervalo é longo ou fugaz, aberto ou privado, e aqui leia-se fechado, porque estamos a falar, obviamente, do obturador, um intervalo temporal e espacial, já que é sobre este que a fotografia atua, sobre este que se enquadram cenários. Desde cedo descobri isso pelas mãos de um Olympus, meio formato, que o meu avô tinha dado ao meu pai, uma máquina que lentamente passou para mim, na medida em que me foi sendo ensinada, não como uma ferramenta, mas como um lugar do ser. A verdadeira fotografia procura o ser. A riqueza do momento, sua atenção, está sempre lá, seja fotografando um retrato ou explorando outras dimensões, quem sabe até mais conceptuais. Conhecer o trabalho do meu avô ao longo de todo o processo que hoje aqui entregamos foi sentir a sua dimensão íntima, na sensibilidade dos seus lugares, nos cumes das expressões, dos momentos, enquadramentos que são histórias em narração. É isso o que vejo hoje do meu avô. Para além da silhueta distraída, observando, como que pensando, ou a tranquilidade de ser sua sensatez lá no caos do gabinete, onde só ele se entendia, mas tudo se descobria. Em nome da minha família, entrego o seu espólio fotográfico para que sobre ele se continue a descobrir. Muito obrigado. Vamos proceder à assinatura pública do contrato de doação. Chamo José Gigante, Maria Filomena Gigante, Nuno Sampaio e Joaquim Mendes Pinto.
tarde. Eu vou ler um texto que meu irmão escreveu sobre esta doação do espólio fotográfico do meu pai. Não conheço o texto, mas subscrevo desde já. O evento de hoje não pode nem deve ser desligado da doação, em 2019, à Casa da Arquitetura, do espólio do gabinete que Jorge Gigante partilhou 40 anos com Francisco Melo, desde sempre seu companheiro de trabalho. No caso do nosso pai, este espólio deverá, acompanhado por toda a documentação que testemunha a sua múltipla atividade como engenheiro, arquiteto, urbanista, professor e fotógrafo, sendo que esta última se consubstancia na presente doação, que pela sua dimensão ganha corpo próprio. Ao longo dos 28 anos já decorridos sobre a morte do nosso pai, mantivemos guardados todos os desenhos, escritos, livros, fotografias e objetos que preencheram a sua vida. Aqueles que o conheceram sabem que ele tinha 2 amigos de que nunca se apartava: o cachimbo e a máquina fotográfica. O cheiro do seu inseparável cachimbo impregna ainda os livros e cadernos que se mantêm alinhados nas estantes da nossa memória. Por sua vez, as máquinas fotográficas de diferentes formatos que usou produziram um consistente espólio que totaliza quase 40 mil imagens, entre diapositivos, complementados por algumas chapas do nosso avô, também ele fotógrafo, com loja aberta em Viana do Castelo, cidade natal de ambos. São imagens muito diversificadas, não só de obras de arquitetura, mas também de cidades, lugares, pessoas, entre família, alunos, colegas e amigos. A presença do nosso pai é uma evidência nas nossas vidas, como será, estamos certos, nas de tantos que o conheceram. O evento de hoje não pode nem deve ser desligado da doação... Pronto, desculpem, acabou. São 3 cópias. Obrigada a todos por se terem juntado a nós nas celebrações do 5º aniversário da Casa da Arquitetura. Convidamos todos os presentes para um porto de honra no fundo da sala.